Salve, salve, amiguinho! Como é que você está? Tranquilo? Suave, suave? Beleza, amiguinho? Vamos para a aula? Não vamos perder tempo. Aqui é VaptVupt, amigo. Então, olha aqui, urbanização, amiguinho. Você já ouviu falar em megalópole? Hierarquia urbana, rede urbana, gentrificação? Então, são conceitos ligados ao processo de urbanização. Tranquilo? Para tanto, vamos entender o que é isto aqui. Qual é a ideia de urbanização, amiguinho? Então, vamos lá. O que é? Urbanização é um processo, é um fenômeno na qual a população residente na cidade torna-se maior em relação à população residente no campo. Em outras palavras, a população da cidade cresce a um ritmo superior à população do campo. Tranquilinho? Por que esse processo de urbanização vem ocorrendo? Quais as causas desse processo? Então vamos lá, as causas. As causas da urbanização, amiguinho, está diretamente relacionado a alguns fenômenos. Primeiro, processo de industrialização. A atividade industrial é um fenômeno de atração de pessoas, ok? Então as pessoas deixam seus locais de origem em direção às cidades industrializadas à busca de uma oportunidade de emprego, à busca de uma melhor oportunidade de vida. Legal? Um outro fenômeno, as transformações no campo. Transformações estas que podem ser concentração de terras, a modernização do campo, amiguinho, a sua mecanização, que vai tirando as oportunidades de emprego, ok? Concentração fundiária, modernização do campo, leva as pessoas a deixarem o campo em direção às cidades através do processo migratório, conhecido como êxodo rural. E não podemos esquecer também o crescimento vegetativo da cidade. À medida que a população vai aumentando, o crescimento vegetativo vai tendo continuidade, vai seguindo o seu rumo, a população também tende a aumentar. Então não esqueça as causas do processo de urbanização. Industrialização, as transformações do campo e o crescimento vegetativo urbano superior em relação ao rural. Beleza? Consequência, amiguinho. A consequência é o seguinte, né? Nem todas as cidades se prepararam para esse fenômeno. Então, o que acontece? As cidades não foram dotadas, não investiram em infraestrutura, não aparelharam a cidade para receber esse contingente populacional que estava chegando continuamente a ela. A ausência de políticas públicas, a ausência de uma infraestrutura como moradia, como transporte, ok? Acabou levando a uma macrocefalia urbana, ou seja, um inchaço urbano. As cidades passaram a receber um grande contingente populacional, né? Um inchaço de pessoas nesses centros urbanos, acarretando uma série de problemas, entre eles o do transporte e moradia, ok? Um processo de favelização, de periferização da sociedade, da cidade. Bacana? Então fiquem atentos ao que é aumento da população urbana em relação à população do campo, motivado pela industrialização, transformações do campo e o crescimento vegetativo urbano e acarretando aí um crescimento desordenado, amiguinho, desorganizado. Um crescimento que não foi planejado, levando, portanto, a essa macrocefalia urbana. Não? Já vamos lá adiantar aqui para vocês, macrocefalia é isso, é um inchaço urbano, um grande número de pessoas morando na cidade, sem com que esta tenha criado a infraestrutura necessária para atender às demandas dessa população, ocasionando um processo de periferização. A população cada vez mais indo morar na periferia, ocasionando aí moradias inadequadas, a exemplo do processo de favelização ou até mesmo moradias clandestinas, loteamentos irregulares. Belezinha? Bacana? Joia! Bom, então vamos voltar aqui agora. Hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana, amiguinho? Hierarquia urbana está relacionada ao quê? Ao nível de influência, ao grau de influência ou de polarização que uma cidade exerce sobre outra.
ok? É uma escala de poder, é uma escala de influência que as cidades possuem. No topo dessa hierarquia, amiguinho, nós temos as metrópoles, ok? São as maiores cidades da hierarquia urbana. Tranquilinho aí? Então nós temos a metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, ok? Centros regionais e centros subregionais, ok? Mas é importante que você destaque as metrópoles enquanto as principais cidades da hierarquia urbana, as principais cidades de um contexto urbano, tá? De relações urbanas. Bacaninha? Conurbação, amiguinho. Conurbação é um encontro, é a junção de duas ou mais cidades, ok? As cidades vão crescendo ao ponto de se encontrarem. Quando elas se encontram, elas formam uma mesma área urbana, o mesmo espaço urbanizado. A esse espaço urbanizado integrado de duas ou mais cidades, nós vamos chamar de conurbação. Tranquilo? Bacaninha para você? Joia. Rede urbana, amiguinho. Rede urbana. Acontece o seguinte, conjunto de centros urbanos que estão integrados entre si através de fluxos. Fluxos de mercadorias, fluxos de capitais, fluxos de serviços, fluxos de pessoas, tá certo? Então, ou seja, as cidades conurbadas mantêm entre si um intenso fluxo, uma intensa circulação. Estão conectados a um centro maior, a um centro urbano maior. Então, a rede urbana está diretamente relacionada à conurbação entre esses centros urbanos que podem caracterizar, podem estar canalizando aí para o conceito de hierarquia urbana. Porque nessa rede urbana você tem centros urbanos de diferentes escalas. Então, essas diferentes escalas e subordinadas a uma cidade maior, a um centro maior, vai direcionar a ideia de hierarquia urbana. Então, o que caracteriza a rede urbana é isto aqui, amiguinho, ó. Fluxos, beleza? E a rede urbana, reflexo dessa hierarquia. Hierarquia e rede urbanas estão interligados. Bacana? Outro conceito aqui, região metropolitana. Região metropolitana, amiguinho, já é um conjunto de municípios integrados fisicamente e também através de serviços públicos e de infraestrutura. Elas estão integradas a um centro maior, que é a metrópole. Bacana? Então é um grande espaço urbanizado envolvendo vários municípios que estão conectados, que procuram adotar medidas comuns para resolver, solucionar os problemas que envolvem esses municípios, conectados a um centro maior, que é a metrópole. Bacana? Macrometrópole, amiguinho. Macrometrópole. Cuidado aí. É um grande centro urbano, ok? É a conurbação de uma metrópole a um grande centro urbano, sem, no entanto, caracterizar uma megalópole. É uma posição intermediária entre metrópole e megalópole. Tudo bem aí com você? Tranquilinho? Essa é a ideia, tá? É a conurbação de uma metrópole a um grande centro urbano sem caracterizar, sem constituir uma megalópole. Perfeito? Exemplo, a conurbação da região metropolitana de São Paulo, da metrópole de São Paulo a Campinas. Beleza? Se nós estamos falando que não constitui uma megalópole, o que é uma megalópole, amiguinho? Megalópole é a conurbação de metrópoles. Quando duas ou mais metrópoles se unem fisicamente. Os espaços urbanos vão se conectando, vão se integrando. Tranquilo? A exemplo das megalópolis americanas, como Boston e Washington, Boston, Nova York, Washington, Pittsburgh, né? Shifts de Chicago a Pittsburgh.
San, ok? Na Califórnia. Então, fiquem atentos a isso. No Brasil, a megalópole brasileira está se construindo, está se formando. Qual é a sua área? Qual seria a sua área? Ela vem desde a Baixada Santista, ok? Sob influência de Santos, região metropolitana de São Paulo, metrópole de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Então, esta é a megalópole que está se formando no Brasil. Não existe ainda, está em processo de formação, não esqueça. Por favor, não confunda, amiguinho, megalópole com macrometrópole, tá bom? É tranquilinho. Megalópole, conurbação de metrópoles. Fechou? Bacana. Macrometrópole, conurbação de uma metrópole a um grande centro urbano. Bacaninha, que pode vir ser um dos elementos constituintes de uma megalópole. Bacana? Megacidade. Megacidade é um conceito quantitativo, amiguinho, para cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Só pense nisso. Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Se perguntarem para você, onde se localizam as principais megacidades? Onde tem o maior conjunto de megacidades? O maior conjunto de megacidades ocorre no mundo subdesenvolvido em virtude do seu alto índice ainda de crescimento vegetativo. Beleza? Natalidade ainda é muito alta. O crescimento demográfico nesses países subdesenvolvidos ainda é bastante elevado, dentro dos padrões mundiais. Bacana? Cidade global. Cidade global ou metrópole global, são grandes centros urbanos que independem do número de habitantes. Fechou? Não tem nada a ver com o número de habitantes. São as principais cidades do contexto econômico mundial. São cidades que exercem influência no mundo todo. A influência dessas cidades extrapola os limites territoriais dos seus países onde eles se localizam, tá bom? Fiquem atentos a isso aí, amiguinho. As cidades globais são centros financeiros, constituem centros financeiros, grandes e importantes centros de pesquisas, ok? São dotados de sedes ou filiais de grandes corporações industriais, empresariais. Fiquem atentos a isso daí, tá bom? E, em virtude disso, as suas influências extrapolarem os limites dos espaços nacionais. Tá tranquilo? As cidades globais se classificam em 3 grupos: cidade alfa, cidade beta, cidade gama, amiguinho. Tranquilo? Fechou. Gentrificação. Meu amiguinho, gentrificação está relacionada a isso aqui, ó. Macrocefalia urbana. Como assim, Léo? Gentrificação é um processo de reordenação, é um reordenamento dos espaços degradados. As cidades passam a atender, o poder público passa a atender os interesses dos grupos imobiliários, por exemplo, e dá uma remodelagem, faz uma remodelagem nos espaços degradados. A população que morava nesse espaço, seja nas áreas centrais ou no entorno das cidades, na periferia de entorno, acabam sendo expulsas cada vez mais para longe. Esses espaços ocupados pelo poder público, remodelados pelo poder público, vão servir de interesse para os agentes imobiliários. Vão surgir novos condomínios, shoppings, lojas, centros comerciais. Ou seja, é uma elitização da periferia. E a população mais carente, cada vez mais se deslocando para centros, espaços periféricos, onde há uma carência de infraestrutura. Perfeito? Então essa é a ideia de gentrificação. Vamos traduzir assim, é uma faxina social, é uma limpeza social, onde a população pobre vai sendo expulsa, vai sendo empurrada cada vez mais para a periferia, onde não há infraestrutura, amiguinho. Ok? Esses espaços degradados são remodelados para atender interesses de grupos imobiliários. Perfeito? Essa é a ideia. Que exemplos nós podemos dar? Rio de Janeiro, favela do Vidigal. São Paulo, nós podemos colocar aí como exemplo também de gentrificação aquela região de Itaquera, onde está o estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Beleza? A construção do estádio remodelou o seu entorno.
A população mais carente dali acaba saindo, acaba se deslocando para atender os interesses, ok? De grupos imobiliários que estão trabalhando, que atuam nessa nova região em virtude do estádio. Então, essa é a ideia de gentrificação. Então, galera, olha os conceitos, são vários. Perfeito? Então, hierarquia urbana, influência que uma cidade exerce sobre outra. No topo, metrópole. Conurbação, encontro de cidades. Rede urbana, fluxo entre os centros urbanos. Região metropolitana, municípios integrados sob o comando de uma cidade maior que é a metrópole. Macrometrópole, conurbação de uma metrópole a um grande centro urbano. Macrocefalia urbana, inchaço urbano acarretando uma série de problemas em virtude do crescimento desordenado das cidades. Megalópole, conurbação de metrópoles. Megacidade, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global, cidade de grande influência mundial. Gentrificação, revitalização dos espaços degradados, expulsando a população carente para as áreas mais periféricas. Meu amiguinho, olha quantos conceitos nós acabamos de ver. Perfeito? Tranquilinho para você? Simples, fácil. Mamão com açúcar? Que beleza! Assista, reassista, assista mais uma vez, assista quantas vezes forem necessário, amiguinho. Veja isso aqui, anote o conceito. Conurbação, anote o conceito. Rede urbana, anote o conceito. E aí, meu amigo, é mel com mamão, mamão com açúcar. Ó, é tchutchuca, amiguinho, é mole, mole, é só no sapatinho, amiguinho. Bacana? É isso aí, valeu, aquele abraço, sucesso, é nóis, yeah!